Olá, muito bom dia a todos e a todas. Em nome do ESIM, muito obrigada pela vossa presença. Sem mais demoras, vou passar a palavra à professora Paula Lopes, em representação da Presidência da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto. Obrigada, Ana. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome da Presidência da Escola. Eu quero agradecer este desafio dos desafios da Telesaúde. Evidentemente que, para além de agradecer a presença de todos, vem um agradecimento muito particular, em primeiro lugar, aos nossos colegas, eu vou dizer externos, a doutora Patrícia Loureiro, doutor Manuel Salvador, doutor João Salgado, mas também um agradecimento muito especial a todo o projeto ESIM, à professora Ana Salgado, ao professor Rui Macedo e ao professor Ângelo Jesus, que está aqui a assegurar que estas coisas decorram da melhor forma. Também as boas-vindas, claro, a todos nós no papel de participantes. Estou expectante, de certeza que vai ser, já está a ser, pelo menos pelo número de participantes, de certeza que vai ser um sucesso este webinar e sejam todos muito bem-vindos e que seja um momento ótimo de trabalho para todos. Muito obrigada. Sem mais demoras, à doutora Patrícia. Olá, bom dia. A doutora Patrícia vai representar a nossa, neste caso, o Plano Nacional Estratégico. Vamos ter a oportunidade de ficar a saber mais sobre o plano e, sem mais demoras, passo a palavra. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui a falar sobre a telesaúde e sobre o plano estratégico mais em concreto. Eu vou então aqui partilhar a tela com a minha apresentação. Estão a ver? Sim. Bom, antes de falar no plano estratégico e dado que a conferência é sobre os desafios da telesaúde, eu vou começar precisamente por aquilo que é o conceito de telesaúde, porque esta é uma dificuldade que nós temos sentido muito no terreno e junto de profissionais e de utentes. O que é a telesaúde? A telesaúde é a utilização das tecnologias de informação e comunicação para apoiar à distância a saúde, seja na prestação de cuidados, seja na organização dos serviços, seja na formação dos profissionais de saúde e cidadãos. A telesaúde em Portugal tem sido mais conhecida através da telemedicina, portanto feita com médicos ou entre médicos, e existem iniciativas de telesaúde em Portugal há mais de 20 anos, ou seja, o tema não é novo, mas tem de facto tido um percurso muito à conta da iniciativa e do arrojo de alguns profissionais que quiseram tentar esta forma de prestar cuidados de saúde. De dizer também que, em termos de conceito, ele pode ser organizado pela área profissional, pela especialidade clínica ou pelo serviço. Nós temos-nos centrado, sobretudo, nesta abordagem do serviço, porque nos parece aquela que fará mais sentido, uma vez que vamos tendo muitos profissionais e muitas especialidades e que podem ir fazendo diversos serviços de telesaúde. Por exemplo, na dermatologia é possível fazer teleconsulta, é possível fazer telemonitorização, é possível fazer teletriagem, ou na cardiologia, ou na pneumologia, em tantas outras especialidades. Portanto, a telesaúde vai oferecer esta oportunidade de organizar a prestação de cuidados de saúde de uma forma diferente, ainda que na sua gênese não deixe de ser aquilo que é normalmente presencial. O propósito da telesaúde é termos ganhos em saúde e na qualidade de vida e aumentarmos, sobretudo, a eficiência de todo o sistema de saúde.
Transpomos barreiras de espaço e tempo e vamos partilhando e gerindo informação com maior eficiência e com maior eficácia. A telesaúde pretende alcançar, então, todas estas valências. O Centro Nacional de Telesaúde foi criado por resolução do Conselho de Ministros em finais de 2016. Eu iniciei este projeto nesta altura, precisamente, e foi-nos pedido que também desenhássemos uma estratégia nacional para a telesaúde. O ano de 2017 foi um ano, sobretudo, de conhecimento do que já existia e tive a oportunidade de percorrer o país e de falar com muitos profissionais e de conhecer muitas iniciativas de telesaúde. E, portanto, foi um ano de arranque. Em 2018 decidimos então iniciar esta proposta de estratégia nacional para a telesaúde e então iniciamos a realização deste plano. O plano foi objeto de uma consulta pública também, ele esteve organizado e está estruturado em grandes áreas, a visão integrada da telesaúde, portanto o enquadramento daquilo que são os nossos desafios, a caracterização de propostas de valor nas oportunidades que foram identificadas, depois a definição dos eixos estratégicos e de medidas de ação e algumas atividades, e então a delineação de um roadmap de como é que poderíamos organizar a implementação do plano estratégico para a telesaúde. A necessidade fundamental de criar um plano foi dar um corpo também mais nacional a todas as iniciativas mais avulsas que foram surgindo nestes 20 anos em Portugal, selecionar aquelas que eram escaláveis e que eram boas práticas e que poderiam então ser disseminadas. A questão dos conceitos é algo importante, porque, como disse logo no início, sentimos que havia uma grande dispersão de conhecimento sobre os conceitos de telesaúde, sempre muito centrados na telemedicina, e começámos por aí, por definir os conceitos e perceber junto do painel de peritos e das instituições que foram entrevistadas no âmbito do plano, quais seriam as oportunidades e os desafios da telesaúde. De dizer que este plano é resultado dos contributos de mais de 50 instituições e peritos de telesaúde e da saúde em Portugal, do Sistema Nacional de Saúde. Todos tiveram a oportunidade de ser entrevistados, de dar os seus contributos, as suas opiniões e de contribuir para a realização e para a estruturação das medidas e dos eixos estratégicos. Sentimos que os maiores desafios da telesaúde e a Covid veio trazer essa confirmação, estão muito na área da telemonitorização, a monitorização remota e contínua dos nossos utentes, muito pelo envelhecimento da população, pela multimorbilidade, por todas estas questões das doenças crónicas, e a telemonitorização nós achamos que será o grande desafio dos próximos anos. Há também aqui um grande desafio, que era alinhar o que são infraestruturas de acesso à rede informática da saúde, dos equipamentos necessários para a prestação de cuidados à distância portanto, dos sistemas e da integração de sistemas e da interoperabilidade. Tudo isto foram áreas que foram sinalizadas. Deste trabalho todo de muitos meses e de ouvir todos estes peritos que nos ajudaram a pensar e a refletir sobre a telesaúde, naquilo que já tínhamos e naquilo que Portugal poderia vir a ter e deveria ter, saíram linhas estratégicas, 6 linhas estratégicas, muito à volta daquilo que também já referi.
a boa governação e o desenvolvimento do capital humano. As iniciativas têm que, de facto, deixar de ser avulsas e de haver um processo de implementação de serviços de telesaúde que sigam um ciclo organizado em todas as suas áreas, e a capacitação dos profissionais de saúde e também a sensibilização dos utentes para a prática e para a realização de serviços de saúde à distância. Depois, garantir a interoperabilidade e a segurança dos dados em saúde e entre sistemas, a capacitação das infraestruturas e melhorar os sistemas de informação num Serviço Nacional de Saúde colaborativo e centrado no cidadão, a integração, continuidade e proximidade dos cuidados de saúde, a avaliação e partilha de boas práticas que promovam a inovação e assegurem o acesso, qualidade e eficiência dos cuidados de saúde, e a aposta contínua na inovação, investigação e desenvolvimento, por forma a gerar, testar e implementar novas ideias e novas soluções. Estas linhas foram organizadas num conjunto de medidas, 12, que estão aqui espelhadas, muitas delas atravessam as várias linhas estratégicas. Agora, e em jeito de conclusão, faço aqui um bocadinho a ponte para aquilo que foi este ano, porque este plano começou a ser pensado em 2018, como disse, e foi homologado pela tutela no final de 2019. Portanto, nós tivemos aqui um atraso no arranque da execução do plano, e de repente somos mergulhados neste ano de 2020 em que a telesaúde ganha um protagonismo muito grande, em que tivemos a clara noção de que algum do trabalho desenvolvido nos 2 anos antes foram úteis, mas de repente tivemos que executar uma série de medidas que estavam neste plano para poder responder àquilo que a Covid nos trouxe. E, portanto, este plano está agora numa altura em que nada do que aqui está posto em causa, de todo, mas os planos operacionais anuais deverão refletir as lições aprendidas nesta época de Covid e também tudo aquilo que acabou por ser alavancado e que foi mais rapidamente implementado à custa da Covid e dos desafios que a Covid nos está a pôr e nos continuará a pôr. De dizer que a escalabilidade dos serviços de telesaúde tem que ser uma realidade, já o era. Aquilo que a Covid nos trouxe foi algumas barreiras que sentimos do lado dos profissionais deixaram de existir. A rede informática da saúde acabou por terminar já no final de julho, meados de agosto, a sua implementação, ou seja, neste momento já temos a rede preparada e com mais capacidade. Distribuímos mais cerca de 800 câmaras e colunas pelas instituições de saúde. Implementámos a teleconsulta com um sistema que se chama RSA Live, que é um sistema que permite a videochamada entre profissional e profissional utente. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem desde abril a teleconsulta diretamente com o utente, e isto foi fundamental naquela época, até julho. E, portanto, estivemos muito atentos à implementação da teleconsulta por todo o Serviço Nacional de Saúde para acompanhar e ajudar na retoma da atividade e na garantia da atividade que foi possível naquela época. E estamos agora a olhar para a telemonitorização e sabemos que a telemonitorização será o serviço que agora em finais de 20 e princípios do ano de 2021 será o serviço core para a telesaúde. Portanto, o desafio será implementar soluções de telemonitorização mais escalável, porque neste momento só existem 3 programas financiados pela ACSS, que são o infarto agudo de miocárdio, a insuficiência cardíaca e a DPOC, sendo que estes 3 programas estão neste momento a abranger menos de 1000 utentes, ou seja, nós queremos escalar estas soluções, acompanhar soluções de telemonitorização em patologias menos severas e em patologias mais severas, como esta,
mas escalar soluções de telesaúde, isto é fundamental. E, portanto, eu acho que o grande desafio será este, de tornar a telesaúde uma forma de prestar cuidados de saúde no dia-a-dia, com naturalidade, com a mesma naturalidade com que o médico abre a porta do seu consultório e pede ao doente para se sentar e começa a sua consulta, a teleconsulta, a teleformação, como são estes webinars, não deixamos de formar milhares de profissionais de saúde, não deixamos de fazer conferências e seminários, portanto a teleformação e tornar os serviços de telesaúde uma prática do dia-a-dia, com poucas resistências. Este é muito o trabalho que o Centro Nacional de Telesaúde tem feito ao longo destes anos, muito na interação com todos os stakeholders do Sistema Nacional de Saúde, de mapearmos boas práticas, de tornarmos os processos o mais simples possível e de ter equipas multidisciplinares que acompanham as instituições de saúde. Ainda assim, continuamos a assistir a alguma resistência por parte dos profissionais e esse também é um desafio muito grande, porque a telesaúde não é nova, nem no mundo e muito menos em Portugal. Existem muitas iniciativas de telesaúde, muitos serviços de telesaúde, eles começam a estar mais estruturados, começa a haver uma carteira de serviços de telesaúde naquilo que são os serviços prestados pelos cuidados primários e hospitalares, mas a verdade é que temos que disseminar e tornar esta prática mais escalável e no dia-a-dia de todos, como já disse. Os utentes não são de todo uma barreira, independentemente da idade, estão a aderir lindamente à teleconsulta com o utente. Vamos querer criar alguns postos físicos com parceiros na comunidade para quem não tem as suas condições em casa de acesso à internet, computador, etc. E, portanto, vamos evoluir muito por aí, por chamar a comunidade para nos ajudar a criar postos de telesaúde pelo país, em continuar a capacitar os profissionais de saúde e as instituições dos meios e em trabalhar com todos na escalabilidade dos serviços e das boas práticas de telesaúde que temos vindo. O desafio que temos agora em mãos é pegar naquilo que aprendemos na Covid e desenhar os planos operacionais dos próximos 3 anos, mais ajustados àquilo que foi este turbilhão de aprendizagens e de desafios que surgiram. Obrigada a todos e estou disponível depois para as questões que tiverem. Agora estou a usar outro recurso, aparentemente o computador não estava a funcionar muito bem, e a retomar, primeiro agradecer à doutora Patrícia Loureiro a sua exposição sobre o PENS, que é um documento que todos deveriam conhecer, as pessoas ligadas à saúde. E, portanto, obrigado pela sua apresentação e por nos dar conhecimento desse documento e desse programa. Quando eu há bocado interrompi, estava a falar um pouco sobre alguns aspectos de organização deste webinar. Como eu disse, as perguntas devem ser todas feitas no chat, elas serão compiladas e responderemos elas todas no fim, depois consoante o palestrante a quem forem dirigidas. Só para as pessoas que têm interesse em ter o certificado de participação, eles serão entregues mediante o envio de um e-mail para o GEAFAC, conforme viram no convite, e para as pessoas que realizaram a inscrição na plataforma da escola. Isso era um dos aspectos da organização. Gostava de falar um pouco sobre a razão deste webinar. Portanto, ela aparece promovido pelo Centro de Simulação da Escola de Segurança de Saúde, que foi criado em 2018, o resultado do interesse de vários docentes da escola por esta área de simulação e que tem basicamente como missão a promoção da utilização da simulação em contexto de ensino e profissional. Produção e aplicação de divulgação de conhecimento relativo à simulação, no processo de ensino-aprendizagem, das profissões de saúde em geral
nos ciclos de estudo providenciados e disponibilizados pela Escola Superior de Saúde, isto em particular, no desenvolvimento de programas de formação sobre simulação e com recurso à simulação para a promoção e avaliação de competências. Tem mais outros, mas eu não vou falar. Portanto, a razão por que eu falo deste centro é que nos leva à razão deste projeto, deste webinar. Faz parte do plano de formação do Centro de Simulação para o ano 2021. Haverá outros dos quais vos daremos conta, preferencialmente após terem respondido ao questionário que vos enviámos. Portanto, se puderem responder esse questionário sobre as vossas necessidades de formação, agradecíamos, ajuda-nos a orientar e afinar o plano de formação. Embora esta unidade seja uma unidade de simulação, a nosso entendimento que existe uma grande proximidade entre as várias tecnologias associadas quer à telesaúde, das diferentes áreas de telesaúde apresentadas pela doutora Patrícia Loureiro, mas também com a simulação. Portanto, há aqui espaço e grandes comunidades entre as duas áreas e, portanto, pareceu-nos pertinente esta formação, este webinar. Há também uma razão mais presente, tem a ver com a pandemia, que funcionou como um acelerador para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, mas que ao mesmo tempo, esta é a razão também muito forte para esta formação, pôs a descoberta algumas das insuficiências, seja da tecnologia, como viram há bocado, a tecnologia nos momentos mais críticos falha-nos, mas também sobre a competência de comunicação, algo que, embora seja trabalhado nos currículos, não são trabalhados nesta modalidade à distância, razão pela qual nós iremos ter exatamente os dois palestrantes, que a professora Patrícia Loureiro nos fala do PENS e no conjunto dos programas, o professor Manuel Salvador, que nos vai falar sobre um conjunto de tecnologias que existem associadas à indústria 4.0 e que serão, na minha opinião, na nossa opinião, um drive para aquilo que vai ser utilizado no futuro, portanto, a contextualização. E por fim, o professor João Salgado, sobre as questões da comunicação, porque esperamos que nos dê algumas pistas, algumas luzes sobre por onde devemos prosseguir quando quisermos implementar estes programas da telesaúde. E, portanto, enquadrado o programa e as pessoas, agradecendo à professora Patrícia Loureiro, da qual nós devemos dizer alguma coisa, seguramente que aparece aqui como a nossa convidada, mas obviamente pelo seu currículo. Ela é mestre em Gestão de Unidade de Saúde, com tese de mestrado em Turismo Médico, teve a pós-graduação em Comunicação e Médias Sociais pela Universidade Católica e aqui, acima de tudo, desde 2016, que exerce funções no Centro Nacional de Telesaúde como coordenadora da Unidade de Promoção de Desenvolvimento de Telesaúde. Obrigado pela sua apresentação, mais uma vez, e aproveito para vos falar do próximo orador, já enquanto preparamos a apresentação. O Manuel Salvador é licenciado, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade de Minho, tem um Master em Liderança e Coaching Organizacional, especialista em Neurotraining Lab, na Universidade de Barcelona. Tenho aqui um currículo maior, mas eu vou me focar no mais importante, aquilo que foi a razão do nosso convite, que é um membro da equipa de investigação do projeto internacional Universities of the Future e que, na minha opinião, passarão necessariamente por reforçar esta questão do ensino à distância, mas também da saúde à distância, contexto no qual nós enquadramos a nossa apresentação. Obrigado, Manuel. Quando quiseres, Salvador, pode estar à vontade.
Obrigado a todos pela vossa presença. Ok, muito obrigado pela apresentação. Muito rapidamente eu gostaria de dar os parabéns para esta iniciativa, cumprimentar o Centro de Investigação de Simulação, aos meus colegas também aqui neste webinar e essencialmente todo o auditório que me está a ouvir. Eu tenho vários slides, portanto vou apresentar uns muito rapidamente para nos enquadrarmos e depois ficaremos mais tempo em alguns que me parecem ser mais importantes. Em boa verdade, eu fui convidado dentro deste âmbito das Universidades do Futuro, que é um projeto internacional que congrega instituições de ensino superior, empresas e também institutos do Estado, e nesta colaboração procura-se reinventar ou dar um upgrade àquilo que tem sido as formas típicas de formação. Falarei um pouco dela, mas também um enquadramento mais global. Começo por situarmos daquilo que é o conceito de mundo VUCA. Esta sigla VUCA do inglês significa um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. O que significa cada uma delas? A volatilidade, toda a gente já se deu conta do incremento que existe na mudança, as coisas mudam muito rapidamente, o que ontem era verdade, hoje já é obsoleto, e esta mudança é cada vez mais acelerada e constante. Do ponto de vista da incerteza, nós temos demasiadas questões para tão poucas respostas, e esta imprevisibilidade dos acontecimentos que caracteriza o nosso mundo complica, obviamente, muitas das decisões. Por outro lado, também a questão da complexidade. Este mundo complexo em que existe uma grande confusão, a gente não sabe onde está a causa, onde é que está o efeito das nossas decisões, há uma grande turbulência, é difícil predizer o que quer que seja e obviamente não é fácil decidir. Por último, a questão da ambiguidade. Às vezes a nossa realidade parece não fazer sentido, outras vezes tem múltiplos sentidos para múltiplas gerações, para múltiplas personagens, para múltiplos contextos e importa aqui criar também soluções. A crescer esta realidade VUCA, temos a diversidade geracional. Dentro do mercado de trabalho, alguns estimam mesmo que hajam, não passará muito tempo, cerca de 6, 7 gerações ao mesmo tempo. E, obviamente, o mindset de cada uma destas gerações não funciona da mesma maneira e também tem necessidades diferentes e é um desafio que complica este mundo VUCA. Por outro lado, todas as mudanças políticas e sociais que se operam no planeta, em termos de lideranças, algumas delas que podem abalar os alicerces da democracia, outro tipo de eventos sociais ou climatológicos que contaminam todos, fazem com que o nosso mundo tenha também variáveis que são difíceis de relacionar. Nomeadamente, como já foi dito anteriormente pelos colegas anteriores, aquilo que o Covid nos implica. Mas a grande pergunta que se coloca é como é que a gente pode lidar com este mundo complexo, com este mundo VUCA? Alguns autores apresentam algumas soluções, também utilizando a sigla VUCA, em relação à volatilidade, ter uma visão clara daquilo que queremos, em relação à incerteza, ter uma excelente e detalhada compreensão dos fenómenos, em relação à complexidade, ter bem claro os valores, o que está primeiro, o que está em secundário, e às vezes isto não é fácil de entender, e em relação à ambiguidade, a agilidade, não só em termos de rapidez, mas em termos também de pragmatismo para lidar com este mundo VUCA. Relacionado com isto, aparece a quarta revolução industrial, e esta quarta revolução industrial tem de facto criado desafios gigantescos a todas as profissões, nomeadamente da saúde. Esta quarta revolução aparece numa categorização feita sobre 3 anteriores, uma relacionada com a máquina a vapor, outra com a eletricidade, uma mais próxima de nós, as questões computacionais, e esta que tem características chamadas mais inteligentes de conectividade, de ligação com tecnologias que agora se operam e que estão a ficar cada vez mais maduras. O caso da inteligência artificial, cada vez mais, e vocês eventualmente já têm nos vossos smartphones, ou em casa, ou nos carros, ou noutros sistemas,
todo um conjunto de operadores e de soluções de inteligência artificial que têm revolucionado a forma como a gente interage com a nossa realidade. As impressoras 3D, dentro da medicina e na indústria, têm sido fantásticas em termos de criação de soluções que até então eram muito difíceis de utilizar, e isto tem múltiplas gerações já dentro da própria 3D. O Big Data, existe quantidades gigantescas de informação disponíveis, algumas mais legais de acesso, outras mais ilegais de acesso, e obviamente com tamanha informação tem-se já trabalhado no sentido de analisar esta mesma quantidade gigantesca de informação para ajudar aos processos de decisão. A internet das coisas é um pouco retirar a componente humana nesta interface, fazer com que cada uma das máquinas que já existem na nossa realidade, que tem um chip, tem unidades de processamento de informação e de comunicação entre si, que elas possam mais rapidamente comunicarem, darem ordens, cumprirem um conjunto de definições sem a intervenção humana, e também elas têm revolucionado o mundo que vivemos. Uma outra tecnologia é a computação quântica, que é completamente distinta daquela que é a computação típica dos nossos computadores habituais, permite uma profundidade, permite uma capacitação gigantesca, muito diferente dos anteriores, e que obviamente está e vai continuar a mudar a realidade. E por último, embora não estou a ser exaustivo, 5G. A tecnologia 5G essencialmente vai trazer uma gigantesca velocidade e uma gigantesca, digamos, volume de tráfego que poderá sustentar, e vai certamente fazê-lo, todas as anteriores tecnologias, porque aquilo que vamos ser capazes muito mais rapidamente e com muito maior volume, a 5G vai proporcionar. Posto isto, como é que isto relaciona connosco e com o mundo de coexistência? Inicialmente, até o cinema e a literatura foi muito pródigo na criação de soluções terríveis, de que as máquinas viriam inundar e substituir o ser humano. Naquilo que os principais autores acreditam é que vão haver mundos a coexistir, não só os humanos vão continuar como humanos, as máquinas mais robóticas, mais androides ou menos androides vão continuar a existir, mas surge uma terceira categoria híbrida em que máquinas e humanos vão estar conectados. Esta conexão pode ser direta, ou seja, dentro do próprio humano pode existir a tecnologia, ou ela poderá ser mais separada, e há muitos avanços em relação a esta questão. Do ponto de vista da indústria 4.0 e daquilo que é esta investigação que estamos a levar a cabo, já vai no último ano, estamos agora na segunda-feira, vamos iniciar a pós-graduação à distância relacionada com este novo tipo de formativo. A indústria 4.0 é de facto um sistema que procura conectar máquinas e sensores para obter todo um controlo do processo produtivo, tomando decisões autónomas, cada vez com menos intervenção humana e baseado em factos, baseado em números, baseados em data. Tem três grandes clusters habitualmente definidos, um que obrigatoriamente é mais tecnológico, outros mais associados às questões da segurança, porque é necessário e é fundamental, e até a legislação tem sido criada sobre isto, e um último, não menos importante, desculpem, que também já foi focado aqui pela Patrícia anteriormente, sobre as questões da liderança, daquilo que implica nos sistemas humanos e aos decisores a componente de inovação, a componente de gestão da coisa. A maturidade, obviamente, da indústria 4.0 não é igual. Todos sabemos que continuam a haver todas as outras anteriores, por exemplo, continua a haver vapor, continua a haver eletricidade, continua a haver computação, mas vai-se de forma cumulativa criando outras realidades. Há, como vocês imaginam, sociedades e contextos e setores e profissões mais pré-digitais, algumas já digitais,
e muito poucas ainda dentro da indústria 4.0, que ela própria já tem vários níveis de desenvolvimento e, obviamente, diferentes empresas e setores podem estar mais ou menos maduros. A pergunta que também se pode colocar é: estamos todos preparados para esta revolução? E obviamente a resposta é não. Há muito a fazer, há coisas que já são relativamente antigas, como também foi dito, mas que só agora começam a ser mais emergentes e mais urgentes. Uma delas é de facto a falta de capital humano capacitado nestas tecnologias. Até as novas gerações não têm esta capacitação. Utilizam muitas das vezes as tecnologias, mas falta-lhes muita formação básica sobre aquelas que importam ou que importam mais, para além daquelas que são sociais, aquelas mais formativas, aquelas que acrescentam valor acrescentado aos processos produtivos, aos processos formativos. Para além disso, há também falta de conhecimento em metodologias, digamos, nas formas de criar soluções aos problemas que surgem. E, por último, voltamos às questões da liderança, voltamos às questões associadas ao capital humano. Como é que se pode ter, como é que se pode criar uma visão mais estratégica, quer na escolha das tecnologias, quer na criação de uma cultura, de todo um ambiente 4.0 que não temos hoje, ou que só existe em muito poucos contextos. Daí nos deriva para as questões da aprendizagem. As aprendizagens ao longo da vida são gigantescas, esta é uma taxonomia, como poderíamos criar e escolher outras, mas em grosso modo temos aqui ao lado esquerdo as mais hard skills, que está muito bem formatado, está muito bem desenvolvido ao longo do sistema educativo. As questões mais das competências transferíveis são aquelas que necessitam de maior atenção, porque o sistema de ensino não tem dado a suficiente atenção a estes processos, quer na resolução de problemas, quer nas ditas soft skills do cube, mais relacionais ou mais metacognitivas, quer também nos sistemas de pensamento, nas questões do negócio ou na literacia tecnológica. É aqui que nós temos que trabalhar muito mais, e é aqui que o projeto que nós temos da Universidade do Futuro procura dar soluções. O que daqui deriva é que a tecnologia, o que tem sido apontado como genericamente, como métodos de aprendizagem mais interessantes, é obviamente aquele que Bolonha já preconiza, que é centrado no estudante, e como vocês sabem, muitos de vocês tiveram todo um sistema de ensino demasiado focalizado no docente, no formador, nos conteúdos e currículo, e não tanto naquilo que deve ser o centro de toda a aprendizagem, que é o formando o estudante. Também a aprendizagem baseada no problema, nas questões de co-criação de soluções para a realidade que o problema apresenta, e obviamente suportado pela tecnologia, que é mais e-learning, que é de uma forma mais mista, presencial e à distância, quer seja síncrona, quer seja assíncrona. Uma das técnicas que têm sido utilizadas é muito o design thinking. De facto, é uma das metodologias, um dos instrumentos extraordinários para conseguir trabalhar e repensar uma nova realidade, e em diferentes áreas da indústria tem sido apresentado, mas também em termos formativos ele aparece. Esta é a figura daquilo que é a pós-graduação que a gente apresenta. Há aqui um kick-off relacionado com a apresentação de problemas. As empresas associadas a nós, como é o caso do IKEA, têm problemas para solucionar e, obviamente, esses problemas são reais, podem acrescentar valor se nós formos capazes de desenvolver, e equipas multinacionais são construídas, depois de avaliadas o seu perfil, e juntamos gente da tecnologia, gente da gestão, gente dos recursos humanos, gente da administração, gente da contabilidade, ou seja, gente de múltiplas áreas, do design, etc. Equipas diversas, uma smart team, uma X-team, para criar soluções para este problema apresentado pelas empresas. Obviamente tem todo um conjunto de módulos formativos que foram pensados inicialmente à distância, com o Covid, presenciais, com o Covid passaram à distância, e que se procura trabalhar num conjunto de literacia
tecnológica, de gestão, de metodologias, do que quer que seja, e de uma tutoria destas equipas, que também são trabalhadas do ponto de vista do coaching de equipas, todo um conjunto de desenvolvimento de soft skills, de cada um dos elementos e da equipa em si, durante todo o processo em que tem que desenvolver o projeto, na tal metodologia de duplo diamante que aqui se apresenta, com uma ligação mais contínua, transversal, como é o caso das soft skills, e com outras áreas de formação e também de plataforma de aprendizagem, onde estão todo um conjunto de conteúdos em que os alunos podem a qualquer momento ir buscar e ficará disponível, já agora informo toda a gente, estará disponível para toda a gente que queira ir obter algum tipo de informação. Qualquer um de vocês quer saber mais sobre 5G, vai buscar uma pequena aula, por exemplo, 30 minutos, de 5G para tentar saber por um perito o que melhor existe em relação a este tema. Sobre os instrumentos em si, obviamente, com tão pouco tempo eu não posso explorar. Eu tenho aqui uma resenha sobre todo um conjunto de sistemas e instrumentos que existem para tornar mais facilitada a formação e a prática profissional, nomeadamente do profissional de saúde. E há para as equipas de trabalho, para as equipas de projeto, todo um conjunto de dispositivos, alguns que vocês já conhecem muito bem, no caso do Google Drive ou Dropbox, mas, por exemplo, estas áreas de colaboração, eu chamo a atenção, por exemplo, uma delas aqui do Kanban, quer no Trello, quer no Slack, que são excelentes formas de trabalhar projetos, de trabalhar equipas, de desenvolver e assinar funções, tarefas, e ver como é que as coisas funcionam ao longo do tempo, mas também, não está aqui o Microsoft Project, mas o Asana, o Basecamp, cada um deles, por favor, depois podem clicar e explorar. A maior parte deles são gratuitos e outros são mais pagos. Aqui para o fim do design colaborativo tem outras características. Mas para além dos projetos e dos grupos, a questão do e-learning e do blend learning existe. Nós próprios, durante este ano, houve esta aceleração da comunicação e da formação através de múltiplos sistemas, quer do webcast, quer do streaming, quer da teleconferência, que se calhar é aquela que nós estamos mais habilitados, mas existem todo um conjunto de outros, não só para a comunicação direta, que aumenta ou que pode melhorar em termos de telesaúde, mas também as questões de criação de documentos, de criação de conteúdos, nomeadamente de vídeos, e são imensos, nomeadamente de edição de conteúdos. Por último, aqui a questão da gestão, ou dos sistemas de gestão da aprendizagem, que nós no Politécnico de Porto conhecemos muito bem, através do Moodle, mas existem muitos outros que são excelentes soluções para criarmos uma plataforma que possa gerir todos estes processos formativos. Em relação à maturidade daquilo que existe em saúde, nós temos de facto diferentes estágios desenvolvimentais. Há muita coisa que já se faz dentro desta revolução da indústria 4.0 em termos de telesaúde e obviamente há outros que ainda estão em maior desenvolvimento, em progresso, e há, digamos, uma terceira categoria que aparece ainda de forma residual ou ainda como tendência futura, mas, como foi dito muito bem pela Patrícia, já não é novo estas questões da telesaúde. Há aqui áreas que vão evoluindo e amadurecendo mais do que outras, mas há todo um caminho que importa fazer e é dele que eu queria terminar falando agora no triplo foco de que nomeei esta apresentação. O Daniel Goldman e o Senji falam num livro chamado Triplo Focos, exatamente desta forma, que nós, para surfar no futuro, devemos de facto ter este triplo foco. Primeiro em nós, um conjunto de áreas que temos que desenvolver, também nos outros, obviamente o outro e a equipa e quem trabalha connosco, há toda uma área que não tem sido bem trabalhada e que precisamos evoluir e obviamente daquilo que se passa à nossa volta.
nos sistemas, nos múltiplos sistemas, e recordo aqui Bronfenbrenner, na teoria ecológica, os múltiplos sistemas que estão à nossa volta e que nos devem dar pistas para a intervenção na nossa realidade. Do ponto de vista mais pessoal, Otto Scharmer, de uma universidade do MIT, agora já jubilado, tem todo um conjunto de teorias sobre isto, escreveu 3 livros muito interessantes, e na teoria do U, na mudança pessoal, ele preconiza exatamente isto. Se eu quiser ir de um presente para um futuro e transformar nesse futuro, eu tenho que abandonar aquilo que se passa no passado e ver o mundo com os outros olhos, aquilo que ele chama de open mind, ter a mente aberta para esta mesma realidade. Por outro lado, temos que redirigir ao outro, sempre o outro, daí dentro da equipa, ao outro profissional. Ele aqui chama de open heart, a ideia de que o outro faz parte de mim e eu não tenho que estar só na minha profissão ou só a pensar nos meus botões. Até que se bate no fundo e se vai, digamos, fazer esta open will, ter a vontade verdadeira de mudar e dessa forma mudar verdadeiramente, reinventando-nos, ser capaz de co-criar alternativas, ser capaz de cristalizá-las, representando-as e, obviamente, prototipar, não estar à espera do perfeito. Podemos fazer uma versão beta para desenvolver exatamente isto e depois a partir do todo e não só no nosso silo, na nossa primeira função e esquecendo o mundo e os outros. Para além disso, as equipas, há muito que se pode fazer sobre a rentabilidade das equipas e não se faz muito. Portanto, a equipa precisa desta dupla satisfação e, para além da satisfação, também a produtividade. E, por último, este é o último slide, a questão da liderança. Cada vez mais a tecnologia vai precisar de líderes, gente que seja capaz de influenciar, não só diretamente, mas também à distância. E isto também traz desafios incríveis em termos formativos e em termos de gestão e de liderança. Na nossa vida temos muito pouco de decidir sozinhos, há uma zona que podemos influenciar através de outros e isso faz o líder e obviamente há muito mais espaço daquilo que a gente não pode fazer nada. A formação e a formação dentro desta área das questões associadas à telesaúde são aquilo que nos permite fazer isto, aumentar a nossa zona de influência. E como líderes, como profissionais, o que nós devemos fazer é exatamente isto. Estar literados em termos digitais, em termos dos sistemas, em termos das metodologias, para conseguir fazer melhor o nosso trabalho, porque, em boa verdade, em última instância, é o cliente ou o utente que estamos a servir e a melhorar a sua experiência como cliente. Tenho dito, espero que não tenha ultrapassado muito a minha apresentação. Okay. Obrigado, Salvador, pela tua apresentação, muito pertinente, abrangente, densa. Espero que as perguntas depois permitam depois desenvolver sobre estes tópicos, que são todos extremamente importantes e extremamente interessantes e difíceis de concentrar num período tão curto de apresentação como foi o que te permitimos. Gostaríamos de ficar, com certeza, a ouvir-te falar, mas pronto, obrigado pela tua apresentação e enquanto preparamos a próxima, aproveito para vos falar um pouco do próximo orador, João Salgado, que é psicólogo clínico e da saúde e psicoterapeuta, doutorado na especialidade de Psicologia Clínica pela Universidade de Minho, é professor auxiliar no ISMAI portanto, tem feito investigação empírica, sobretudo no tratamento de depressão, nada mais pertinente que nesta altura dos confinamentos. E uma das razões principais pela qual convidámos, para além de todo o seu currículo, é porque neste momento é o representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses na Task Force sobre e-Health e da Federação Europeia de Psicólogos, e no qual é membro do grupo de trabalho da e-Health, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Quando quiser, bom dia. Pela sua participação e presença. Muito obrigado. Vou só
pôr aqui o comportamento, compartilhar a minha tela. E antes de mais eu queria agradecer o convite que o IPP e a Escola Superior de Saúde me fizeram para estar presente neste evento. Agradecer aqui em nome, especialmente à professora Paula Lopes e ao Dr. Rui Macedo, mas também à doutora Ana Salgado, com quem fui estabelecendo contacto durante este tempo, o privilégio de poder estar aqui neste momento. E queria também cumprimentar os meus colegas oradores e, obviamente, todas as pessoas que estão a assistir online a este mesmo evento. E eu congratulo-me com o facto de se organizar um evento desta natureza, nesta altura, é particularmente pertinente. Todos nós fomos alavancados para estas questões do online e da telesaúde nestes momentos. E o que me pediram, o pedido que me fizeram foi para, de alguma maneira, dar algum contributo a partir da minha experiência enquanto praticante, enquanto psicoterapeuta, mas também enquanto investigador na área da e-health. Conforme disseram anteriormente, eu tenho trabalhado nas questões ligadas à depressão e ao tratamento de outras patologias, e tenho trabalhado muito de perto também com engenheiros informáticos e com equipas na área da health, no sentido de desenvolver ferramentas e protocolos que possam ajudar a uma melhoria das condições da saúde mental. A minha ideia é partir um bocadinho desta minha experiência e, a partir dessa mesma experiência, de alguma maneira, passar para outro tipo de implicações um pouco mais genéricas, porque eu sei que não estou apenas a falar para psicólogos, mas julgo que esta experiência é muito válida para muitas outras coisas. Enquanto os oradores anteriores tiveram, e agradeço, se calhar até me poupam a esta introdução que eu tinha aqui, sobre de que falamos quando falamos de comunicação clínica online, que é um termo muito genérico, mas de alguma maneira já deram um enquadramento geral àquilo que eu vou falar. Implica, eu, de uma forma muito simplificada, eu apenas iria relembrar que isto implica o contacto remoto com pacientes ou, eventualmente, de uma forma de treino e de formação, também pode ser o contacto com profissionais, para depois termos o contacto com pacientes. E algumas das principais modalidades do ponto de vista do hardware, temos o telefone, o telemóvel, o computador, mas depois podemos ir para aplicações robóticas. Pronto, o Salvador fez um trabalho espetacular de revisão de todas as ferramentas e da sofisticação que este campo pode ter. E depois, do ponto de vista software, temos mais coisas do que estas, mas normalmente quando falamos, as principais são plataformas informáticas e aplicações móveis. E obviamente isto vai variar muito consoante a atividade clínica. Aliás, a doutora Patrícia Loureiro também fez referência às diferentes modalidades que vão existindo. Isto vai depender das modalidades que estejamos a falar e das áreas específicas que estejamos a falar, desde a medicina, a psicologia, a múltiplas atividades profissionais no âmbito das tecnologias da saúde, portanto isto é muito, muito variado. E que formas específicas de contacto é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma panóplia muito variada, mas e eu vou insistir sobretudo nesta questão dos atendimentos à distância. E, portanto, o resto da minha comunicação vai se centrar sobretudo nas questões ligadas ao atendimento à distância. E porquê? Porque, na realidade, a maior parte dos profissionais, neste momento de pandemia, foi, no fundo, impulsionado para múltiplas formas de contacto e de intervenção à distância, mesmo que tudo o que a gente esteja a falar em baixo não tenham participado nelas ou não tenham neste momento contacto. Ou seja, de uma forma genérica, eu acho que os profissionais de saúde, e não só, também os professores, etc., formadores, etc., estão neste momento a trabalhar muito à distância e, portanto, o atendimento de pacientes e a prestação de cuidados de saúde à distância é, de facto, particularmente importante. No entanto, eu não queria deixar de assinalar que existem outras formas, obviamente, de contacto e, por exemplo, conforme eu disse, tenho tido algum trabalho no sentido de desenvolver plataformas informáticas que possam apoiar clínicos e pacientes a fazer avaliações e mesmo intervenções computadorizadas, que podem ser guiadas por profissionais ou podem ter uma vertente mais de autoajuda. Mas eu não vou ter, neste momento, poderemos discutir depois, mas eu não irei entrar
em pormenor nestas questões. Também nós temos depois, até muitas vezes associadas às anteriores, intervenções baseadas em dispositivos móveis e também temos outras modalidades, como por exemplo grupos de pacientes online, disponibilização de meios de educação para a saúde em formato online, e só estou aqui a nomear algumas das principais. E, portanto, conforme eu vos disse, a minha ideia, a partir da experiência que eu tenho tido de consulta psicológica à distância, quer do ponto de vista da intervenção, quer do ponto de vista da investigação, e vou tentar ser um pouco concreto, vou tentar baixar à terra. Portanto, eu vou tentar, neste momento, dar algumas dicas e algumas... Vou sacrificar, provavelmente, algum rigor no sentido, e alguma generalização, no sentido de poder dar algumas ferramentas que eventualmente possam ser úteis. Eu gostaria também de assinalar que grande parte do que eu vou dizer, com as suas devidas adaptações, está também disponível num webinar que no início da pandemia eu fiz com um colega, o Pedro Gomes, para a Ordem dos Psicólogos e para os psicólogos de uma forma genérica, um webinar com várias partes, onde grande parte desta informação depois pode ser consultada de uma forma mais detalhada e com bastante rigor. É lógico que aquilo que nós fizemos foi, na altura, muito em crise, aliás, nós fizemos isto em 20 e tal de março, portanto foi mesmo uma coisa feita assim, muito rapidamente, para responder às necessidades que estávamos a sentir que os nossos colegas estavam a ter, mas pronto, continua a estar disponível o vídeo no YouTube e, portanto, poderão consultá-lo se quiserem ter mais informação detalhada sobre isto. Gostaria de só relembrar algumas das vantagens do teleentendimento. No contexto atual é particularmente importante como uma medida de saúde pública, uma medida de manter o contacto com pacientes à distância em situações em que o isolamento social é importante. Mas mesmo noutros contextos já era importante. Aliás, era a tal revolução da saúde eletrónica, baseava-se muito na ideia de evitar deslocamentos, de cuidar mais de pessoas, ultrapassar barreiras geográficas e também de algumas preferências de alguns clientes, que de alguma maneira prometia também uma revolução que permitisse conter de alguma maneira custos na saúde. Todas as revoluções de saúde se fizeram sempre aumentando os custos da saúde, e a e-health, de alguma maneira, a telesaúde prometia, não sei até que ponto será verdade, mas prometia de alguma maneira, poderia ter algum potencial de alargar o potencial de cuidados de saúde, ao mesmo tempo que pouparia recursos económicos que poderiam ser alocados de outras maneiras. Não é? De uma forma genérica, a telesaúde tem, dependendo das áreas, obviamente, mas na sua generalidade tem uma eficácia comprovada, mas, por exemplo, do ponto de vista da consulta psicológica, ela tende a ser ligeiramente inferior ao atendimento face a face. Mas isto são estudos diferentes, têm resultados diferentes e, portanto, é uma conclusão inconclusiva, diria eu, mas, de alguma maneira, diz-nos, por uma questão de prudência, de alguma maneira, as recomendações é, se houver escolha e se houver possibilidade, então poderemos optar pelo atendimento face a face, mas de uma forma genérica a sua eficácia é relativamente comprovada. Aliás, foi uma coisa curiosa durante estes meses, e até boa, foi verificar que muitas das pessoas que tinham muitas reservas relativamente ao teleentendimento em psicologia, ficaram inclusivamente algumas delas fascinadas com as potencialidades do teleentendimento. Eu irei falar um bocadinho sobre algumas destas questões um bocadinho mais à frente. Há, no entanto, vários obstáculos e limitações. Carreguei aqui a vermelho, há alguns obstáculos a considerar. Ela pode ser, o teleatendimento, quando nós estamos a falar de teleatendimento, estou a falar mesmo de uma consulta de psicologia e eventualmente até de telemedicina, eventualmente, mas ela, naquilo que tem a ver com as dimensões relacionais, ela pode ser mais exigente. Há uma necessidade, julgo eu, dos profissionais de estarem mais presentes, de se obrigarem a estar mais presentes. E há uma coisa que é, eu diria, a morte do artista. É a tendência de algumas pessoas, quando estão em teletrabalho, poderem ter múltiplas plataformas ligadas. Nunca façam isto. Desliguem tudo. Desliguem Facebook, desliguem todos os browsers, porque de alguma maneira
Isto é qualquer coisa que muitas vezes as pessoas fazem, mas que, do ponto de vista do cuidado de saúde, é uma coisa que deveria ser completamente proibida. Por muito entediados ou cansados que eventualmente possam estar, é importante resistir a essa tentação. E podemos dizer que isto é uma coisa óbvia, eu sei que é óbvio, mas quando o computador está ligado, a tentação existe. E, portanto, existe em mim, pelo menos, e, portanto, se eu o reconheço em mim, eu também digo aos outros, estejam atentos, ok? Não estou a dizer que seja diferente dos outros, é por ser igual aos outros, a muitas outras pessoas, digo eu, que estou a advertir para isto. Além disso, depois há clientes em risco, e quando há clientes em risco, ou pacientes em risco, eles devem ser encaminhados para serviços de urgência de saúde mental, no caso de, nós temos, por exemplo, pacientes em psicologia suicidários, por exemplo. E, portanto, antes de estabelecer um contrato de intervenção com o cliente, nós temos que avaliar previamente muito bem esta questão. Isto é qualquer coisa em que nós, no tal webinar que eu falei, entramos um bocadinho mais em detalhe quando falamos num módulo específico sobre o atendimento de novos clientes. Há também uma menor leque da percepção do comportamento não verbal. Quando nós estamos em teleatendimento, nós vemos apenas uma parte do corpo. Não vemos as mãos, não vemos os pés, não vemos alguns movimentos corporais. E isto pode, de alguma maneira, ser enganador. Agora, também é uma verdade que, se tiverem um bom ecrã e a transmissão estiver a ser boa, a capacidade e a acuidade da imagem é provavelmente maior do que aquela que teremos num contacto face a face. E, portanto, é verdade que nós podemos informação não verbal, mas também é verdade que ganhamos alguma precisão de algum tipo de informação, sobretudo naquilo que tem a ver com a expressão facial. Isso também pode ser uma vantagem. Okay? E este é um dos aspectos que tenho visto muitos colegas terem ficado surpreendidos quando se moveram para o teleatendimento com vídeo, terem ficado surpreendidos com a possibilidade de conseguirem registar com tanta precisão as reações não verbais das pessoas e muitas vezes até estarem mais atentos a elas. Outra coisa que me parece também interessante é que o contacto face a face é mais intenso do que numa situação real. Ou seja, numa situação real, as pessoas desviam o olhar com muito mais facilidade, enquanto que numa situação em que estão online, pura e simplesmente elas conseguem estabelecer um contacto visual mais intenso e mais frequente. O que é curioso. Portanto, aparece aqui e muitas vezes dá uma continuidade no acompanhamento da pessoa que compensa muitos dos aspectos que têm a ver com a distância a que estamos. Tem que haver um maior respeito por stand takings, as pessoas atropelarem-se no online, é uma coisa que tem que ser proibida. E depois há questões que são um problema, de facto. Por exemplo, possibilidades de interrupção, as videochamadas podem cair. Nós aqui tivemos problemas há pouco com o Dr. Rui Macedo, não é? Há possibilidades de interrupção, pode haver coisas a atrapalhar. Pronto. E eu diria que caso estejamos a fazer uma videochamada, será sempre aconselhável ter à mão a possibilidade de se poder fazer uma chamada por telefone, porque podemos deixar cair informação em momentos críticos e, portanto, será uma boa prática eventualmente as pessoas poderem ser contactadas via telefone. O telefone não tem o mesmo potencial de uma videochamada, mas, diga assim, bom da verdade, também nós sabemos na psicologia que um dos melhores indicadores daquilo que muitas vezes chamamos da profundidade da experiência ou, no fundo, a capacidade de envolvimento que as pessoas têm no aqui e no agora com os processos que estão a relatar, são comunicadas sobretudo através da voz. O aspecto fundamental é a própria voz. E, mais uma vez, eu acho que o facto de nós conseguirmos, já me tive em situações específicas que fazer consultas só através do telefone, e é verdade que não é tão rico quanto uma videochamada ou quanto um atendimento presencial, mas consegue-se perceber muito bem, na maior parte das vezes, o que se passa com a pessoa só através da sua voz. Isto não é preciso um treino específico. Eu costumo brincar a dizer que nos meus tempos de adolescência nós costumávamos namorar um pouco por telefone e estabelecíamos muitas vezes relações bastante íntimas através de telefone.
e, portanto, se resultava há 20 anos para relações amorosas, também resulta para questões de cuidados de saúde. E, basicamente, se a qualidade da ligação à rede for baixa, eu diria, prefiro o telefone, ok? Não arrisquem. Só algumas questões relativamente ao contacto prévio. Acho que é importante, antes de iniciar um processo de consulta, avaliar as condições necessárias por parte do cliente para realizar o atendimento, ou seja, se há acesso adequado à internet, se há condições físicas de privacidade, as pessoas podem não ter espaços físicos em casa para ter uma consulta num modo adequado, e recomendar o uso de fones e de micro, porque aumenta a privacidade e tende a evitar o efeito de eco. É importante estabelecer um acordo mútuo para a realização de uma primeira consulta em data a agendar. Antes de agendar uma primeira consulta, no caso da psicologia isto é particularmente importante, fazer um contacto prévio para ver se estas condições existem e se podemos avançar com a primeira consulta e obter um consentimento informado para a realização da primeira consulta. No caso dos psicólogos, a Ordem dos Psicólogos libertou um consentimento informado genérico que as pessoas poderão utilizar para o efeito. Outra questão tem a ver com manter o contacto ocular enquanto se fala por uma câmara. Ok? E não sei se estão a reparar, mas a minha câmera está ao nível dos olhos. E ela está ao nível dos olhos porque eu pus 3 ou 4 livros no meu laptop, no meu portátil. Eu elevei ligeiramente o computador, porque se eu fizer o contrário, basicamente, eu vou tirar agora os livros e basicamente o que vocês vão ter é alguém a falar de cima. O que dá para além de esteticamente não ficar muito bem, não é propriamente o mais recomendado do ponto de vista de estabelecimento de uma relação que se quer paritária e mais de igual para igual e facilitadora da comunicação. Isto é mais fácil fazer com os portáteis, com os outros muitas vezes com câmaras fixas é um bocadinho mais difícil, mas é um aspecto que eventualmente nós podemos ter em consideração. Prevenir algumas situações de emergência. No início do processo, a par do consentimento informado, poderão ser solicitados 2 contactos de emergência. Isto será uma boa prática, seja para emergências médicas, seja para emergências psicológicas. E deverá ser acordado com o cliente que, em caso de extrema necessidade, esses contactos poderão ser ativados, tendo em conta que estes só irão receber informação estritamente necessária, adequada à situação específica. E sobre os meios a utilizar, bem, preferencialmente, eu vou falar agora num mundo ideal. No mundo ideal nós temos programas que deverão ser encriptados de ponta a ponta, que devem ser programas que se comprometem a não partilhar informação com empresas terceiras e deve ser um programa desenvolvido por uma empresa que está disposta a realizar um acordo de processamento de dados com o utilizador, um chamado DPA. E por regra, se quiserem uma regra simples, se parece demasiado fácil utilizar gratuitamente, então é provável que não seja mais aconselhado para fazer consultas psicológicas online. Okay? E se estamos a falar de consultas psicológicas, também podemos avançar para o resto. Isto significa que, por exemplo, meios menos aconselhados, temos o Messenger, o WhatsApp, o FaceTime, a versão gratuita do Skype, o Telegram, a versão gratuita, e mesmo nos aspectos do e-mail, a versão gratuita do e-mail. Mais aconselhados, temos o Zoom com criptografia de ponta a ponta ativada, mas como nós sabemos, o Zoom, entretanto, teve problemas também a este nível, quando aumentou a sua captação, o seu mercado, parece ter contratado serviços que não foram tão seguros quanto isso. O Microsoft Teams, na sua versão para profissionais de saúde, no caso estamos a falar de questões ligadas à saúde, o VC, o Proton Mail para e-mail, o Signal para chat, são, à partida, meios ou plataformas ou aplicações que, de alguma maneira, garantem ou publicitam oferecer uma maior segurança e, portanto, são mais aconselhados. Algumas delas são pagas, mas, de alguma maneira, têm esta vantagem, mas outras, por exemplo, o Signal, relativamente ao chat, é uma plataforma, basicamente, é uma aplicação para telemóvel e que, de alguma maneira, promete ser mais segura. Agora, o que eu gostaria de dizer é que quando eu digo aqui o bom é inimigo do ótimo, é que as questões da privacidade e da segurança dos dados são muito importantes. Nós devemos favorecer estes cuidados e ter estes cuidados, mas se me perguntarem, mas eu já utilizei ou não meios menos seguros, já utilizei menos seguros. Já utilizei menos seguros porque os clientes não conseguiam aceder aos meus clientes ou não conseguia estar em contacto com os meus pacientes por estes meios, por exemplo.
e, portanto, tive que utilizar meios menos seguros. Por exemplo, nós sabemos que o telemóvel é menos seguro do que uma linha telefónica fixa, mas eu já tive que contactar os meus clientes por um telemóvel, e é menos seguro. Agora, a questão é que em determinadas circunstâncias nós podemos ter que sacrificar de alguma maneira estas questões ligadas à segurança na defesa dos cuidados dos pacientes. Mas isso, por sua vez, também não desculpa um uso inadequado dos meios disponíveis. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter uma versão paga, mas mais segura, eu não tenho nenhuma desculpa para utilizar do mesmo software uma versão gratuita, mas menos segura. Enquanto profissional de saúde, eu deverei tomar os cuidados necessários enquanto profissional independente. Ou as instituições também deveriam ter este tipo de cuidado quando se passa isto mais a um nível institucional. E, portanto, mas há uma última coisa que eu gostaria de dizer, é que nenhum meio será 100% seguro. E que é importante que o paciente, e o técnico, obviamente, tenha sempre noção disto. Quando há uma comunicação online entre um técnico de saúde e um profissional de saúde e um paciente, há sempre alguém que está a intermediar. Isto é feito com base, é feito através de alguém ou de um software e de plataformas que, de alguma maneira, são potencialmente acessíveis por outras pessoas. E, portanto, não há semelhante coisa. Muitas vezes parece vender a privacidade total dos dados. Isso não existe. Isso não pode existir. Poderá haver algumas empresas e alguns organismos que nos dão mais garantias e que publicitam essas mesmas garantias de uma maior privacidade desses mesmos dados. E muito obrigado pela atenção. Estou disponível para qualquer questão que eventualmente possam ter. Muito obrigado, João Salgado, pelas suas sistematização e os seus insights. Caro Rui, eu gostaria só de dizer, eu vou-me ausentar por 2 minutinhos, mas volto já. Okay? E, pronto, passamos agora ao período de perguntas e respostas. Como andamos um bocadinho para além do tempo previsto, em princípio só dedicaremos uns 15 minutos. Neste momento irão receber um link para avaliarem este webinar concretamente. Portanto, durante o período de respostas, se tiverem a gentileza de nos responder, nem sequer um minuto que demora. E, posteriormente, a professora Maria João Cunha falará um pouco sobre eventos futuros, mas mais no final da apresentação. Portanto, neste momento, quem quiser, vamos ter aqui tentar que respondam a estas perguntas. A professora Ana Salgado vai funcionar como elemento de ligação. Está bem? Então, aí vamos nós. A Mónica Duarte pergunta, para além dos postos de telesaúde previstos, que outras soluções haverá para os infoiliterados ou pessoas que não têm acesso às TIC? Não sei se especificamente, talvez para a doutora Patrícia. Sim, ou seja, há aqui um conjunto de iniciativas que vão ter que ser tomadas para as pessoas que estão menos capacitadas para as tecnologias de informação. Vamos promover alguns cursos para cidadãos. No site do SNS 24 existe muita informação sobre os serviços digitais, portanto, todos aqueles que são passíveis de ser realizados online. Ligando para a linha SNS 24 também, através dos seus serviços administrativos, também há sempre técnicos para ajudar a aceder aos serviços. Depois, esta componente física dos postos de telesaúde, que de facto pode ser uma ajuda naquilo que são os parceiros de comunidade,
que podem ajudar nesta intermediação. E pronto, quer dizer, todas as outras soluções que possam ir surgindo são para nós muito bem-vindas. Estas são aquelas que estão já pensadas para curto e médio prazo. De dizer que os profissionais de saúde, e nós temos insistido muito também na capacitação dos profissionais de saúde nas duas vertentes, seja na vertente da sua prática, seja também na informação que pode passar aos cidadãos. É muito, muito importante que eles sejam os verdadeiros embaixadores daquilo que é a informação que eles precisam. Ok, muito obrigada. Rita, Pedro, tenho uma questão também muito semelhante, esta preocupação com a população idosa, mas penso que já foi sendo respondido. A Beatriz Cardoso pergunta ao Salvador se não considera que todo o tipo de projetos relativos à telesaúde, direcionados para a população em geral, associados ao serviço público, vão ser muito limitados, tendo em conta todo o tipo de custos. Por exemplo, em termos de localização dos projetos, será que os projetos se focam sobretudo no litoral, nas zonas com maior adesão? E ela dá aqui alguns exemplos que me parece que transmitem uma preocupação com o interior do nosso país, em termos de acesso à internet, computador, smartphones, em aldeias mais pequenas. Salvador. Peço desculpa. Eu agradeço a pergunta, mas não sei se sou o melhor respondente. Eu não tenho conhecimento do projeto, não sei do ponto de vista político e de gestão qual foi a distribuição. Tipicamente valoriza-se em exagero o litoral em relação ao interior. Eu este ano fiz férias no interior e vi as maravilhas do interior, mas vocês basta olhar para o mapa de Portugal e de facto as pessoas concentram-se no lado esquerdo, portanto junto ao mar, e as cidades aí são maiores e muitas das vezes dentro do algoritmo do processo decisório, que tem uma componente política, muitas das vezes se atribui dinheiros e projetos e programas e instrumentos e até profissionais aos maiores centros devido à ideia do impacto. Quantas pessoas mais vai impactar? Percebo que do ponto de vista da coesão do território é necessário maior equilíbrio e até favorecer o interior que precisa ter mais atrativos, mas confesso que não tenho dados suficientes para emitir uma opinião, que seria sempre uma opinião, mas com pouca sustentação de data. Portanto, desculpa Beatriz, mas talvez a Patrícia saiba melhor do que eu dar um contributo. Patrícia, quer fazer algum comentário a esta preocupação com o interior do país, especificamente? Aquilo que é o nosso conhecimento é que o interior do país, também por necessidade, tem dinamizado muitos projetos. Por exemplo, o caso da Universidade da Beira Interior e o Hospital da Covilhã tem sido um bom exemplo disso. Que os primeiros a arrancar com a teleconsulta diretamente com o utente foram os cuidados de saúde primários de Castelo Branco com o Hospital de Castelo Branco. E a verdade é que, não sei se por necessidade, mas não sinto que o interior possa estar a ser mais prejudicado, porque eles próprios têm tido muitas iniciativas e nós temos exemplos de muito boas práticas de serviços de telesaúde no país. A telepatologia, por exemplo, também na Covilhã, é o melhor exemplo do país. A linha verde do AVC, que é gerida na região centro e grande parte dela a partir de hospitais distritais, posicionados mais no interior, é um sucesso e que as outras regiões do país ainda não conseguiram implementar como eles. Também tem sido um bom caso. Eu acho que não acho
tenha havido nem falta de vontade, nem que tenham sido preteridos por ser do interior. A telesaúde está acima, portanto, quer acabar com as barreiras geográficas, não é? De espaço e de tempo, portanto, até estaria acima disso tudo, e acho que há uma grande, tanto da parte da tutela e da maior parte também dos stakeholders, não tem sido um ponto referido. Eu acho que há uma grande vontade de escalar a nível nacional e de pôr o país ligado numa rede de telesaúde e, portanto, não tenho sentido isso, confesso. Ok, muito obrigada. A Beatriz gostava de saber a opinião também do João Salgado. O que é que lhe parece esta questão do interior? Assim, eu parece-me que há questões, há pelo menos, não sendo eu um especialista na área, estou um pouco como o Salvador, e apenas tendo uma visão enquanto cidadão, diria eu, do que se vai passando. Eu não fui este ano, eu passo sempre uma parte do ano de férias no interior. Este ano até tive para não ir, na medida em que foi tanta gente. Mas lá foi para o meu esconderijo secreto, não digo onde é que é. E eu adoro aquele sítio porque não tem rede, não tem internet, e os meus filhos choram no primeiro dia porque não têm internet, mas depois lá estamos lá no meio do rio e no meio do monte e estão divertidíssimos e passam uma semana excelente e saem de lá a dizer que temos que voltar no próximo ano. E portanto há obviamente do ponto de vista material algumas dificuldades que nós vimos inclusivamente, mas não só do ponto de vista da telesaúde. Nós vimos notícias, por exemplo, de professores que iam para o meio do monte para conseguir ter sinal para dar as suas aulas, por exemplo, e para contactar os alunos à distância. E portanto estas situações existem em Portugal, mas existem também noutros países. Já vi histórias deste género na Austrália, por exemplo, onde as questões ligadas à telesaúde e à teleeducação são muito importantes, dada a extensão do território e haver comunidades muito isoladas e, portanto, com um território com uma extensão muito maior que a nossa e, portanto, com um isolamento muito maior muitas vezes que o nosso. De qualquer maneira, eu acho que o problema maior não é o ponto de vista material, porque eu acho que as pessoas, apesar de tudo, com alguma capacidade de deslocação, por exemplo, eu lembro-me de uma aldeiazinha no interior em que toda a gente ia para a junta de freguesia conseguir, isto há muitos anos, há mais de uma década, ia para a junta de freguesia trocar mensagens uns com os outros no Messenger e coisas do género. Portanto, eu vi pessoas até com algum nível de literacia aparentemente baixo a conseguirem fazer contactos com grande facilidade. Eu acho que o problema muitas vezes é mais da literacia, da constância destes mesmos contactos. Pronto. Mas eu acho que o que me parece é que com o investimento que as autarquias, juntas de freguesia, muitas vezes têm um papel muito importante a este nível nestas comunidades mais pequenas, e eu acho que se conseguem ultrapassar gradualmente e com o seu devido apoio, porque a solidariedade nestes locais também é grande, muitas vezes, sobretudo em momentos difíceis. Eu acho que se consegue ultrapassar e eu acho que se consegue implementar. Portanto, agora, depois o problema a única coisa que posso expressar é que, do ponto de vista político mais macro, eu sempre fui a favor da regionalização. E, portanto, sempre fui contra a centralização excessiva em Lisboa, sempre fui contra a concentração excessiva no litoral, sendo eu um beneficiário, enquanto residente na segunda maior área metropolitana do país, aqui no Porto, sou um beneficiário disso, e eu acho que o país sofre com isso, acho que é um erro. Só que fazer este tipo de coisas, fazer este tipo de mudanças, são mudanças, julgo eu, que são difíceis também de implementar do ponto de vista político, eu também os consigo compreender, porque fazer mudanças a nível da gestão do território são coisas que eventualmente demorarão, talvez uma década ou mais, a serem visíveis do ponto de vista dos seus resultados, e os políticos vivem em ciclos de 2, 3, 4 anos, não é? E, portanto, a sua própria sobrevivência política muitas vezes está dependente
para resultados muito mais imediatos, que aquilo que as pessoas querem. E, portanto, Sim. pronto, mas aqui já estou não a falar propriamente enquanto psicólogo, mas enquanto cidadão, e é a minha visão mais pessoal, não estou a fundamentar isto em nenhum estudo empiricamente validado. Okay. Obrigada. Temos focado bastante na população e temos aqui uma pergunta do João Pedro Valente, que nos fala da resistência ou dificuldade por parte dos profissionais de saúde, que foi dirigida à Patrícia. Tem sido feito algum trabalho neste sentido? Que plano de formação, que outras iniciativas para trabalhar esta resistência e dificuldade dos profissionais? Bom, essa tem sido provavelmente uma das primeiras resistências que foi identificada desde sempre. Acho que a maior parte dos profissionais reconhece as vantagens da telesaúde, só que às vezes, quer dizer, há hábitos e formas de prestar cuidados de saúde que já estão muito instaladas, não é? E eu digo a brincar que agora, mas não será a brincar tão assim tanto, que agora a Covid obrigou, entre aspas, a que de repente tiveram 2 ou 3 anos para fazer isto devagarinho. E agora com a Covid, de repente em 2 meses tiveram que passar a prestar a sua atividade assistencial por telefone, por Teams, por outras plataformas, também pela RSA Live. Acho que tudo aquilo que é novo e que nos obriga a mudar as nossas rotinas, há sempre alguma resistência. O João Salgado, como psicólogo, explicará isso melhor do que eu. Mas a verdade é que agora perderam um bocadinho de margem para as desculpas e para as resistências, costumo dizer eu a brincar. Mas ou seja, nós vamos continuar a insistir na formação à distância, na formação presencial, na produção de elementos de comunicação que possam tornar rápida e simples a percepção do fluxo do trabalho e do processo de consulta ou telemonitorização ou telerastreio ou independentemente do serviço de telesaúde que estejamos a falar, criar elementos de comunicação mais gráficos. Temos muitos elementos no site do Centro Nacional de Telesaúde, no cnts.min.min-saúde.pt, quer seja para profissionais, quer seja também para as instituições divulgarem pelos utentes. Vamos continuar a insistir muito nisso para melhorar essa resistência. Mas acho que ela existe cada vez menos. Eu gosto de ser otimista e de pensar que estamos a melhorar também nessa resistência que está identificada. Obrigada. Na sequência deste foco nos profissionais de saúde, se calhar aproveitar as questões que têm sido colocadas por alguns colegas, quer da fisioterapia, quer da terapia ocupacional, em relação ao plano estratégico nacional. Os colegas não só manifestam a sua disponibilidade para contribuir mais ativamente na construção deste plano estratégico, como perguntam também em relação às suas áreas, se realmente existe alguma especificidade, saber um bocadinho mais sobre a representação das áreas da nossa escola. Sim. A medicina física e de reabilitação foi sempre uma das áreas que identificámos. Muito dos primeiros exemplos das primeiras iniciativas que visitámos foi o Centro de Medicina de Reabilitação Rui Pais, na Tocha, com quem conversámos muito, com a doutora Paula Amorim, que é uma entusiasta da telesaúde, e conversámos sempre muito sobre esta questão da telereabilitação. A telemonitorização eu disse que a telemonitorização seria uma das áreas para onde estaríamos já a olhar este ano e que vamos continuar a olhar nos próximos, mas a telereabilitação vai um bocadinho
em paralelo com a telemonitorização, porque o processo em si não é muito diferente, depois a prática, a forma como se presta, mas em termos de sistemas envolvidos, de fluxos processuais e administrativos, não diferem muito um do outro. E, portanto, ao estarmos a olhar para a telemonitorização, estamos também a olhar para a telereabilitação. A telereabilitação é seguramente uma das áreas também que achamos que terá uma grande margem de evolução. Uma das questões que tínhamos nos sistemas do Serviço Nacional de Saúde era que não tínhamos um sistema de telesaúde que incluísse outros perfis de profissionais de saúde. Só os médicos, que era a anterior PDS Live. Com a nova RSE Live nós já incluímos o utente, já incluímos os médicos, também já temos os enfermeiros e ao longo do ano, e contamos até ao final do ano, incluir muitos outros perfis. Os próximos serão provavelmente nutricionistas, os psicólogos. Há reuniões que estão a ocorrer com as ordens profissionais e com as associações profissionais no sentido de identificar os campos de informação a que deverão ter acesso e criar esses acessos a esses profissionais, para que eles também possam usufruir dos sistemas e das aplicações que o Serviço Nacional de Saúde está a dinamizar na área da telesaúde. Portanto, a questão da telereabilitação e da integração de outros profissionais de saúde, nomeadamente os fisioterapeutas, os fisiatras, os terapeutas da fala, etc., será uma realidade. Neste momento, isto já está a acontecer, já não é propriamente uma ideia, é algo que já está a acontecer. Em abril já iremos incluir outros profissionais de saúde, já alargámos aos enfermeiros também, e portanto, ao longo dos meses e também conforme as ordens e as associações profissionais também vão interagindo connosco, essa evolução também se torna mais rápida. E daí falarmos em telesaúde e não em telemedicina e, portanto, sempre com o foco em alargar a outros profissionais. E a telereabilitação é uma área incrível. Houve um grande projeto no Centro Hospitalar de Leiria. O caso da reabilitação de doentes do AVC no Revisco Pais também é um bom exemplo. O Hospital de São João improvisou, agora em época de Covid, uma plataforma de reabilitação com vídeos que os profissionais fizeram para não deixarem os seus utentes completamente sem soluções e todas essas soluções também foram surgindo na época de Covid, serão certamente bons apoios para estudar e para estruturar novas soluções. Obrigada. Muito obrigada e muito nos alegra também perceber que as pessoas que estão a assistir a este webinar demonstram também vontade em participar ativamente no processo. Muito obrigada, ainda bem que nos juntamos todos aqui hoje a conversar sobre o tema. Sem mais demoras, eu peço desculpa às outras questões e aos outros participantes que queriam continuar a nossa conversa, mas não vamos poder, por uma questão de cumprimento de horários, não vamos poder alargar-nos. Muito obrigada ao contributo de todos. Eu vou passar a palavra a Maria João Cunha, que vai proceder ao encerramento da nossa sessão. Bom dia a todos. Muito obrigada a todos os oradores e a todos os participantes com as questões riquíssimas que colocaram no bate-papo. Foi um prazer ouvir-vos e como iniciativa, não a primeira, mas a primeira online do ESIM, congratulo-me pelo número de adesão e pelo interesse que este tema demonstrou. É uma temática muito pertinente e muito atual e que nós queremos explorar mais. Por isso colocamos no nosso chat já um link de um questionário para demonstração de interesse, para nós podermos não só servir melhor os vossos interesses e toda a comunidade a que estamos ligados. O nosso próximo evento está já agendado, será no dia 29 de outubro, ao meio-dia, também neste modelo. E se quiserem saber mais, poderão consultar também a nossa página no Facebook, onde ele será divulgado.
Podem também, todos vocês, tornar-se membros do ESIM. O ESIM tem um link para se tornarem sócios. Este é o webinar que está já agendado para o dia 29 de outubro. E o ESIM tem um link e aceitamos sócios que não façam parte da escola. A escola, como entidade formadora de profissionais de saúde, com grau superior, está perfeitamente interessada e disponível para colaborar nas investigações que forem feitas ou que se pretendam fazer relativamente a esta temática. Têm surgido já vários projetos este ano decorrentes da situação gerada pelo Covid-19 e naturalmente que eu sou terapeuta da fala, a área da terapia da fala e todas as áreas da escola estarão certamente interessadas e motivadas para colaborarem convosco nas investigações que entretanto se possam colocar e que necessitem de alguma explicação científica. Muito obrigada a todos pela participação, agradeço a atenção com que estiveram e temos de terminar. Portanto, o resto um bom dia a todos.